Estamos começando a primeira entrevista do podcast Raiz do Negócio com meu amigo Pastor Alírio. Pastor Alírio, que bom conversar com o senhor essa entrevista. É um prazer, Jeová, estar com você também no seu primeiro podcast e estamos aqui à disposição para poder responder tudo aquilo que você precisar. Pastor Alírio, a gente já se conhece há bastante tempo, mas o seu projeto mesmo, o seu projeto que saiu de dentro do seu coração, do seu sonho, como começou mesmo essa vontade de ajudar essas pessoas? Jeová, veja bem, na verdade esse desejo do coração, eu creio que é algo de Deus. Até porque, se você perguntar por que eu comecei a ajudar pessoas, é porque antes de eu começar a ajudar pessoas, eu fui ajudado. Eu era um dependente químico. Eu fui usuário de drogas, de dependências químicas durante 25 anos da minha vida, né? Sempre trabalhei, mas também sempre fui envolvido nesse período de 25 anos. Comecei aos 14 anos a usar drogas e aos 39 anos de idade, mais ou menos, eu decidi pedir ajuda. E aí eu fui internado em um centro de recuperação e aí eu fiquei 3 anos se me recuperando. E depois que eu saí da minha recuperação, eu senti o desejo de fazer o mesmo pelo próximo, assim como fizeram comigo. Pastor Alírio, o projeto Semear é o projeto Centro de Recuperação, está aqui em Luiz Eduardo Magalhães, mas eu conheci o pastor Alírio já trabalhando em outros centros de recuperação. Mas eu quero que o senhor fale para nós com essa passagem, como o senhor mesmo já disse, que foi acolhido e sentiu a necessidade de também retribuir isso para as pessoas que também precisam. E acontecer agora, você mesmo está na frente, porque uma coisa é você prestar serviço para outros que estão na administração. Talvez você tenha sonhos, tem vontade de colocar projetos na frente, mas existe pessoas que estão acima de você. Mas agora, sim, você está na frente, tomando decisões. Sei que a responsabilidade é maior, mas também você tem assim mais um livre-arbítrio para fazer essa interação. Na verdade, Jeová, eu comecei num centro de recuperação ao qual me recuperei 3 anos, como eu te falei. Nesse centro, ao ponto de eu me recuperei, eu comecei a ser voluntário dentro dele, né? Voluntário, ou seja, sem nenhum fins lucrativo. Fiquei 3 anos ali ajudando o próprio líder, que era o pastor que cuidava de mim, o pastor Leodino. E ali senti esse desejo também de, quando sair dali, fundar um centro de recuperação. Meu irmão, né, que o pastor Djalma, que ele tinha esse desejo também de fundar um centro aqui em Luiz Eduardo Magalhães, e ele me chamou para junto fazermos isso. Fiquei na direção do pastor por 6 anos, mas na verdade foi um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho onde ali nós começamos a interagir com outras pessoas, mantenedores, com a sociedade, e a partir daí eu senti o desejo de fundar um centro de recuperação. Não porque os outros não deram certo. Todos os trabalhos que fizemos deram certo. Deu certo com o pastor Leondino, deu certo com o pastor Djalma. Fiz um trabalho de 3 anos com o seu Siegfried ali no Vida Nova. Mas esse projeto de Semear era algo que já existia no meu coração há muitos anos. Mas eu estava esperando o momento certo para poder fundá-lo. E hoje, graças a Deus, estamos com esse trabalho aqui, recuperando vidas. Já vamos fazer agora 4 meses aqui. Mas é um trabalho que eu já faço há 17 anos da minha vida. Pastor Alírio, a gente vive numa cidade onde, qualquer lugar onde a gente sai fora dessa cidade de Luiz Eduardo Magalhães, é uma cidade que próspera, realmente, graças a Deus ela é próxima, mas as pessoas lá de fora acham que aqui não tem essa necessidade, essas pessoas desabrigadas, pessoas na rua, pessoas com dependência química, entendeu? Pessoas que precisam se acolher, por essa cidade ser tão formosa assim, na parte de recurso, acha que essa cidade não tem, entendeu? Pessoas que precisam ser acolhidas. O que você me fala, pastor Alírio, sobre enxergar essas pessoas dentro de uma cidade tão próxima como Luiz Eduardo Magalhães? Na verdade, irmão Jeová, as cidades prósperas, principalmente como Luiz Eduardo Magalhães, são as cidades que têm mais, digamos assim, probabilidade de ter pessoas
nessa situação de rua, em vulnerabilidade social. Por quê? Porque isso é uma cidade de agronegócio que gera muito dinheiro e isso causa uma expectativa muito grande daqueles que estão fora. Alguns vêm para aqui e vêm com esperança de crescer, prosperar, ficar rico, enfim. Quando eles chegam, e alguns realmente ganham dinheiro porque a cidade é próspera. Aqui mesmo nós temos muitas fazendas, onde algumas pessoas que vêm e eles vão para essas fazendas, fazendo trabalho braçais, ganham bem em 3 meses, em 4 meses, às vezes eles voltam com 7, 8 mil reais. E o que é que eles fazem? Eles, sem ter muita estrutura, eles pegam esse dinheiro e às vezes vão gastar naquilo que não é lícito. E acaba ficando nas ruas e o sonho passa a ser um pesadelo. Então, as cidades prósperas, como Luiz Eduardo Magalhães, são a cidade mais propícia a ter pessoas em vulnerabilidade social. O pastor Alírio, o que o pastor passaria para as pessoas, principalmente de Luiz Eduardo, porque manter um centro, um projeto desse, a gente não consegue sozinho. A gente não consegue só com uma instituição. Você precisa tanto do apoio empresarial, como aquelas pessoas que também sentem a necessidade de contribuir com esse trabalho social. Eu gostaria que você expôsse para as pessoas a forma de que essas pessoas pudessem conhecer e também, não só conhecer, também ajudar esse projeto de recuperação a essas pessoas que necessitam. Um trabalho de recuperação como o Projeto Semear, que é um centro de tratamento para dependentes químicos, ele na verdade ele precisa de muitos recursos e de muitas pessoas que estejam dispostas a ajudar. E quando você tira um homem de situação de vulnerabilidade social, você está ajudando a cidade a crescer. Porque esses homens, quando eles se tornam dependentes químicos, que se tornam pessoas que vivem na rua, eles começam a trazer problemas. Alguns até furtam, não por, digamos assim, ele ter aquele vício ou ser um ladrão, mas às vezes para poder sustentar o próprio vício. E aí quando ele entra para um trabalho de recuperação, ele para de fazer aquilo. Por quê? Porque ele para de usar drogas, ele para de usar álcool, ele para de usar tudo aquilo que traz transtornos sociais. Então, o que é que a gente sempre fala sobre um trabalho desse? A gente precisa de ajuda, a gente precisa que a sociedade tenha essa consciência de que nós precisamos da sociedade e a sociedade precisa da gente. E esse conjunto faz com que essas pessoas se recuperem e a cidade se torne uma cidade melhor. E é bom, pastor Alírio, que as pessoas também fiquem sabendo que não é só recolher as pessoas. Além disso aqui, eu já visitei várias vezes esse local, aonde o pastor tem a preocupação também de alimentar com a palavra espiritual, mostrando para essas pessoas que ainda há esperança, que eles têm valores, e você tem trazido não só uma palavra de renovação para eles, mas também trazendo outras comunidades, outros pastores, outras pessoas, para que também tragam uma mensagem de ânimo, que eles possam enxergar algo além só desse repouso aqui, que eu creio que aqui não é só para ficar para todo o tempo, é só um descanso, preparando para devolver à sociedade um homem puro, entendeu? Com caráter, para contribuir de novo com a sociedade. É isso, pastor? É verdade. Na verdade, eu fico feliz com a sua pergunta, Jeová, porque, veja bem, o ser humano, ele é bio, psicossocial e espiritual. Bio, todos nós sabemos. Vida, ele tem uma vida. Psico, ele tem uma mente. Social, ele vive em meio à sociedade. E espiritual, ele precisa crer em um Deus que cura, que salva e que restaura. Esse trabalho do Projeto Semear, os homens que chegam, eles passam em torno de 6 a 9 meses se tratando conosco. Tem alguns que passam alguns anos. E esse trabalho é um trabalho, eles recebem tratamento psicológico, psiquiátrico, mas principalmente espiritual. Por quê? Porque a gente entende que quando você começa a crer em um Deus que salva, que cura e que restaura, você começa a entender que a sua vida pode mudar. Então a minha vida foi mudada através de Cristo.
né? Por isso hoje que eu faço esse trabalho. E esse trabalho não é um trabalho visando fins lucrativos, porque assim, ao ponto que eu faço esse trabalho, eu estou ajudando eles, mas ao mesmo ponto me edificando. Por quê? Porque eu estou fazendo por ele aquilo que fizeram por nós. Então, se você entender, a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, fala que todo trabalho para Deus não é em vão. Então, quando você faz com esse propósito, eu creio que aquele Deus que está no céu, como diz em Jeremias 29:13, se me buscares, me achareis, mas só se me buscares de todo o vosso coração. E é isso que a gente ensina a ele. Então, o que é que a gente quer dizer com isso tudo? Resumindo aqui a sua pergunta, nós temos que unir o útil ao agradável. Ou seja, nós trabalhamos com psiquiatras, com psicólogos, mas nós entendendo que a cura maior vem dos céus. Pastor Lírio, só para nós encerrarmos a nossa entrevista, que vai ser a primeira de muitos, eu gostaria de reforçar mais uma vez que o projeto Semear está aberto a toda a sociedade de Luiz Eduardo, não só de Luiz Eduardo, mas todos que procuram um refúgio, procurar o pastor Alírio. Como é que faz, meu pastor Alírio, para que as pessoas entrem em contato com o seu centro de recuperação Semear? Veja bem, o projeto Semear, ele é sediado hoje na rodovia BR-020, né? E é Umburana 1, número 292, telefone 779-9800-5040. Repetindo, 779-9800-5040. Você vai falar com o pastor Alírio. E a sociedade que desejar conhecer esse trabalho pode vir nos visitar. Por quê? Porque esses homens, eles precisam de muitas coisas. Aqui você vê que eles não precisam apenas da comida, que é o que realmente necessita, que tem que ter e não pode faltar. Mas eles precisam de remédios, eles precisam de consultas, eles precisam de um apoio para tirar documentos, eles precisam de resolver algumas questões que às vezes são antecedentes criminais que eles estão resolvendo. Então, é uma série de coisas e não é só tirar da rua, colocar eles para comer, beber, dormir e depois lançar. Não, é um trabalho conjunto, mas que requer muita responsabilidade, muito trabalho, mas eu creio que a sociedade vai entender isso. Nós já temos pessoas que já nos ajudam aqui, eu não quero estar citando nomes, porque senão eu vou ser infeliz em esquecer algum deles, mas eu quero que a sociedade entenda que esse trabalho tem que ser um trabalho conjunto. Obrigado, pastor Alírio. Como o pastor Alírio falou, aqui está o centro, o Semear de recuperação, está aberto para qualquer pessoa que queira conhecer, e reforço que a importância de você vir conhecer, como o pastor Lírio mesmo citou, não é só o básico, né? O alimento, o acolhimento, não é só cuidar da saúde, e também não é só levar a palavra, mas o ser humano ele precisa de convivência. Quando uma pessoa vem visitar, eles ficam alegres. Eu já presenciei isso, a minha visita, pastor Lírio. Ele se sente alegre, você chegar e cumprimentar, porque o ser humano ele não pode perder esse contato com outro ser humano, mesmo que esteja num ambiente muito agradável, mas dentro de si, eu tenho certeza que eles precisam do contato ser humano. E por isso, eu quero que vocês venham conhecer o projeto Semear com o pastor Alírio. E gostaria, pastor Alírio, para encerrar, que o senhor deixasse um versículo. Eu fico muito feliz também pela sua iniciativa, Jeová, com esse trabalho, com a divulgação, porque a gente sabe que esse trabalho é um trabalho que precisa de ajuda, e eu fico feliz com a sua iniciativa. E eu quero deixar para a reflexão daqueles que estão nos vendo neste momento, um texto que está em Isaías 59, versículo 1 e 2, que diz assim: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida, a ponto de não poder te salvar, e nem os seus ouvidos estão surdos, a ponto de não poder te ouvir, mas são as suas iniquidades que fazem separação entre você e o vosso Deus, e por isso o rosto dele se encobre. Esse texto nos fala o seguinte, que muitas pessoas às vezes culpam seus familiares, porque às vezes
não conseguiram suportar a sua dependência e os abandonaram, os rejeitaram. Alguns criticam a sociedade, alguns criticam algumas lideranças, às vezes até espirituais, né, eclesiásticas, e até questão também de líderes governamentais, mas na verdade